Um leilão de imóveis tem um grande retorno sobre investimento, aliado a pouco risco de você perder dinheiro. Mas para ganhar dinheiro assim não podia ser tão fácil, né? Então o leilão de imóveis é complexo e existem alguns riscos. E até o final desse vídeo eu vou explicar os principais riscos que você tem que ficar atento e como minimizar eles. Bom, eu vou explicar aqui os 6 principais riscos. Então, sem enrolação, vamos a eles. Bom, o primeiro deles é a ação contra aquela execução. Bom, o executado é aquele que está perdendo o imóvel e ele pode entrar com ações na justiça para parar aquele leilão. Pode ser porque o banco não deveria estar fazendo aquele leilão, não respeitou alguma regra do leilão, ou até mesmo porque ele está cobrando juros sobre juros. E aquelas parcelas da dívida do executado não estão corretas. A melhor maneira de minimizar esse problema é você ler o edital do leilão. Nele você vai conseguir ver se existe alguma ação contra aquela execução. Você ainda vai poder saber se com a arrematação todas as dívidas referentes àquele imóvel vão ser quitadas. Isso é muito bom para você conseguir planejar o seu lance. Bom, o segundo fator de risco é que você não pode desistir do seu lance depois que você dá esse lance. Então, como você não pode desistir, você é obrigado a pagar aquele lance e arrematar o imóvel. A não ser que tenha havido algum erro no processo ou exista algum vício para que aquele leilão seja cancelado e você tenha o seu dinheiro de volta ou não precise pagar. E a gente já tem um vídeo que fala muito bem sobre pagamento, inclusive fala sobre as consequências do não pagamento dentro do prazo no leilão de imóveis. E a gente vai deixar aqui nessa tag se você estiver assistindo pelo YouTube. E para evitar que isso ocorra com você, de você querer desistir, a melhor opção é você se planejar. E isso passa muito pela leitura do edital. O terceiro risco é a má avaliação daquele imóvel. Pode ser que a avaliação do edital esteja muito acima ou muito abaixo do preço de mercado. E se você desconfiar, a melhor maneira de lidar com esse problema é você conversar com corretores da região para saber o preço de venda daqueles imóveis e até mesmo você checar na internet os últimos imóveis vendidos naquela região e os imóveis que estão disponíveis à venda. Claro, com imóveis que têm a mesma característica daquele que vai ser leiloado. Bom, um quarto risco é o problema com desocupações. A maioria dos imóveis que você for encontrar em leilão vão estar ocupados. Então isso é algo que você deve levar bastante em consideração. A gente tem um vídeo que fala só sobre desocupação e você pode acessar ele clicando aqui nessa tag. Mas esse é um outro problema que pode ser evitado com a análise minuciosa do edital. Porque no edital você vai conseguir ver se existe alguma ação contra aquela execução, como já foi falado. E essas ações indicam que o ocupante daquele imóvel pode dar mais problema para desocupar. Bom, um quinto risco, um quinto problema que a gente elencou foi a má condição dos imóveis. Mas acho que não existe nada pior que você ter uma surpresa desagradável quando arremata o imóvel e vê que ele está em péssimas condições. Muito pior do que você imaginava. Às vezes uma simples reforma não vai bastar e você vai ter que gastar muito dinheiro. Então a melhor forma mesmo é você ir até o local do imóvel. Mas se esse não for o caso, você estiver interessado em um imóvel de outra cidade, você pode também ter acesso a fotos atualizadas daquele imóvel. Além disso, na matrícula do imóvel você consegue ver todas as condições do imóvel, pelo menos atualizadas até o momento, né? E se você não sabe o que é uma matrícula de imóvel, a gente tem um vídeo que fala só sobre isso aqui nessa tag. E o sexto e talvez maior problema é o desconhecimento sobre o edital. Bom, você já deve ter percebido que grande parte dos problemas pode ser evitado ou diminuído através de uma análise minuciosa do edital, certo? Então, se você não conhece como analisar um edital, isso é um problema grande. Ou você pede para algum advogado, ou você vai precisar fazer um curso e estudar mais como analisar um edital. Por ser uma ferramenta tão importante, que pode evitar tantos riscos, olhar o edital é a coisa mais fundamental quando você vai participar de um leilão. Então, para evitar esse grande problema, você deve conhecer muito bem o que vê no edital.
Bom, esses são os principais riscos de um leilão de imóveis. E como você me viu, é sim possível eliminar ou diminuir esses riscos. E se você achou essa informação importante, curte esse vídeo e se quiser ter mais informações relevantes como essa, assine o canal. E aí, já está pronto para arrematar?